Por isso, na vida espiritual, na caminhada de discípulo e discípula de Jesus, nada de complicar as coisas. Quer saber, meu irmão, minha irmã, se você está tendo vida cristã, examine o seu dia a dia. Quer saber se você tem experiência viva da Trindade e não a mera experiência religiosa. Mera experiência religiosa. Examine 2 campos de atividade. Primeiro, como é que vai a sua vida de oração, a sua vida de contemplação e como vai a sua vida de amor fraterno. É aí que é a resposta se você tem comunhão ou não com a Trindade. Que compliquemos as coisas. Quer ver uma coisa? Quer a nossa mãe querida aí. Meu Deus do céu. Que beleza. Acabou de sair um livro lá em Portugal, que desmistifica a imagem. Desmistifica. Em que sentido desmistifica? É claro que nós temos explicações, e muitas explicações. E são explicações, nada reprováveis, mas que complicam. A primeira é a coroa. Ela não apareceu aos 3 pastorzinhos, a Jacinta, o Francisco e a Lúcia, com coroa. De nenhum jeito. Nada. Ela apareceu, não apareceu com essa capa e nem com esse vestido até os pés. Apareceu com o vestido de uma aldeã. Nossa Senhora apareceu como uma aldeã. Foi assim. O quanto é importante que a gente realmente, muita gente vai complicando. Quer ver um outro exemplo? A respeito do nosso amor que deve ser crescente a essa mulher admirável, que é nossa querida Mãe Maria, Mãe de Jesus, aqui no Brasil. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu tenho falado isso e martelado sobre isso. Nós estamos nos 300 anos da comemoração de Aparecida. Pois bem, e o centenário de Fátima. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Da Imaculada Conceição. E ela então, nós não podemos ficar na imagem. Mas qual que é o significado? Qual é a mensagem? Que isso é o fundamental. É o fundamental. A primeira mensagem é que sejamos santos. A mãe está dizendo, olha, eu sou imaculada. Façam força, vão progredindo na santidade, na oração e no amor fraterno. Segundo lugar, a imagenzinha estava quebrada. Seguramente, alguma família católica deixou cair a imagem no chão. E naquele tempo, no meu tempo de garoto também, a gente colocava no rio. Colocaram. Misteriosamente, ela foi colhida. Primeiro a imagem, depois a cabecinha. E ajustou. É a unidade. A própria imagem nos diz que nós não podemos ser quebrados, desunidos, mas unidos. A imagenzinha foi tirada da água por pescadores trabalhadores. Não eram pescadores de fim de semana, não. O conde de Alçumar ia passar por Guaratinguetá e era preciso fazer o almoço, o banquete, então encomendaram peixe. Nossa Senhora tem uma predileção pelos pobres, pelos trabalhadores. Ainda hoje ela garante que os poderosos serão depostos dos seus tronos e os humildes exaltou. Depois, a imagem não foi levada para um templo de pedra.
não foi levada para uma capela. Ela foi levada para a casa de um deles. Era o culto doméstico. É a alegria do amor, Amoris Laetitia. É a oração em família. Um dos pescadores passou a imagem para o filho dele. A vizinhança se reunia. A pequena comunidade de base. Somente anos depois é que ela foi levada para uma capela, o antigo santuário, e agora a Basílica de Aparecida. E era o ano de 1717. No Brasil, reinava, como em muitos países, o nefando regime econômico e político da escravidão, em que irmãos e irmãs de raça negra eram escravos, eram mercadoria. A mãe vem negra para dizer: vocês todos são filhos de Deus e, portanto, são irmãos, amem-se. Essa é a mensagem de Aparecida. Nós muitas vezes ficamos somente... nossa imagem está visitando as dioceses, as paróquias, tudo muito bem. Mas fica só em visita e pronto. E qual é a mensagem? Não compliquemos a nossa vida espiritual. Nesse contexto, vamos fazer a leitura do texto de Mateus. Quem é que vem fazer o favor de ler aqui? Como é que é o seu nome? E não é que é bela mesmo? Mas que beleza, meu Deus. Como Deus caprichou, minha filha. É bela. Quando vocês rezarem, não seja como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entra no seu quarto, feche a porta e reze ao seu pai ocultamente. E o seu pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Muito obrigado, minha filha. Meus irmãos, eu poderia terminar aqui, porque Jesus já fez a palestra, como deve ser a vida de oração. Mas o padre Evandro falou que eu tenho que falar, então eu vou continuar falando. A oração, meu irmão, minha irmã, é antes de tudo a gente ficar nas mãos de Deus que é Pai. É abrir espaço no templo mais importante, que é você. O templo mais importante no cristianismo, marca registrada Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há muito cristianismo, marca registrada desta tradição, daquela tradição, daquele santo papa, daquele outro, também, que pode coincidir com o cristianismo, marca registrada Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pode ser de tradições puramente humanas, respeitáveis, mas puramente humanas. E não
do coração de Jesus. O templo mais importante é cada pessoa humana. Se alguém me ama, dizia Jesus, eu e o Pai viremos a Ele, a ela e nela faremos morada. E Paulo vai dizer, vocês são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em vocês. Se alguém profanar esse templo, Deus o destruirá, porque vocês são o templo do Espírito Santo. Eu sempre, quando falo sobre isso, tem um garotinho anônimo, vem cá meu filho, vem cá, um garotinho desse tamanho. Eu pergunto para o povo, que sabedoria é esta que vem desse povo? É o Espírito Santo falando de novo. Então eu dou a comparação. Olha, só para comparar, meu Deus do céu. Se eu amarrasse umas bombas no corpo desse garoto, ou colocasse umas bombas lá na Basílica de São Pedro, ou lá na Catedral da Sé, em São Paulo, e perguntarem a nossa fé, nós temos que detonar este garoto ou a Basílica de São Pedro. Temos que escolher. O povo sabe o que diz? A Basílica. E está certo. Porque é muito mais importante essa criança, templo do Espírito Santo, do que a Basílica de São Pedro. No cotidiano, vê como é que nós estamos. A começar do cuidado que você está tendo com o templo que você é do Espírito Santo, onde Ele quer fazer a morada, onde Ele faz a morada. E aí então, rezar, estar em comunhão, em encontro, diálogo, é estar envolvido pela Trindade que é amor. Estar envolvido pela Trindade. O quanto isto é fundamental. O integrante da Aliança da Misericórdia, a integrante da Aliança da Misericórdia, que não for capaz de ficar pelo menos 10 minutos ouvindo a Trindade por dia, é um participante superficial. O que nos dá conotação de valor como cristão, não é o muito que podemos fazer, mas é aquilo que somos. E uma das dimensões que nos divide, que nos define, é justamente a vida de oração. Rezar, ser contemplativo, é parar para escutar a Trindade, para servi-la, para amá-la. É resposta de amor ao amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que me faz criatura nova. O que você foi no passado não interessa a Deus. Não interessa. No ano da vida religiosa, o Papa dizia, do passado, ação de graças. Vamos louvar a Deus. Louvar. Tudo coopera para o bem àqueles que amam. O pecado também. Tudo. No presente, diz o Papa, entendeu? Viver no amor. E no futuro, esperança. O quanto é importante a gente parar realmente para louvar a Trindade Santa pela nossa vida. A exemplo de Maria, a mãe de Jesus e nós. Para rezar, em primeiro lugar, é preciso então ouvir a Trindade. É preciso ter anseio de ser orante. Anseio. O Santo Bispo de Hipona dizia, se você quer rezar sem cessar, não cesses de o desejar. Ter anseio, desejar, ser orante, ser contemplativo. Eu gosto muito dessas historinhas de monges. Estava lá um monge, mestre, chegou o discípulo. Eu queria tanto ser orante, ser uma pessoa de oração. Tinha um córrego aqui à frente. O monge não falou nada,
pegou a cabeça do discípulo e colocou na água. Daí a pouco ele começou a espernear, tirou, respirou fundo. O monge, daí a pouco, pegou outra vez a cabeça do discípulo, pôs lá na água. Aí veio a lição. Quando você desejar respirar, seus pulmões tiverem tanta vontade de respirar, quando você tiver desejo de ser orante, você está no bom caminho. Está no bom caminho. Então, ter anseio, desejar. E Santa Teresa d'Ávila também, com a firmeza dela, ela dizia, para ser orante é preciso ter determinada determinação. É preciso que a gente realmente leve a sério a vida de oração. A vida de oração. E o querido Papa Bento dizia, a primeira condição para falar de Deus é falar com Deus, tornando-nos cada vez mais homens, mulheres de Deus, alimentados por vida de oração intensa e plasmados pela sua graça. Para ser orante, meu irmão, minha irmã, é preciso priorizar a vida de oração. Nós não rezamos quando temos tempo, mas fazemos tempo para rezar. Fazemos tempo. Quando eu ordeno algum presbítero ou diácono, eu sempre digo, meu filho, atenção, e digo publicamente, você não precisa almoçar ou jantar todo dia. Você não precisa tomar banho todo dia. Não. Mas se você não rezar todo dia, você começa a feder, começa a ter mau cheiro, pode acreditar. Para o cristão, dizia Romano Guardini, a oração é questão de honestidade. Não sejamos corruptas e desonestos, sejamos homens de oração. E depois é preciso ter confiança, simplicidade, perseverança. A qualidade da oração depende do fervor e não de muitas palavras. Nada de ficar aí, muita conversa. Eu gosto muito daquele testemunho do Santo Curadars, que é patrono de todos os padres, e exemplo de vida para nós. Ele era homem de oração profunda e de muito amor fraterno. Ele entrava na igrejinha lá de Ars e viu o camponês. O camponês deixava os objetos de trabalho lá no fundo da igreja e ficava na frente do sacrário, parado. Uma semana, um mês. Aí o Curadars falou, eu vou perguntar para ele o que ele fica falando para Jesus. Bateu no ombro do camponês, meu filho, o que você fica falando para Jesus? Seu padre, eu não digo nada. Eu olho para ele, ele olha para mim. Pronto. Que oração bonita. Ele olha para mim, eu olho para ele e pronto. E São Cipriano também, falando da vida de oração, ele dizia, Deus não é surdo, nada de gritaria. Meu Deus do céu, muitas vezes a gente passa por certos templos, é um berreiro desgraçado. Deus não é surdo. Se uma mãe perde um filho num desastre, num ato violento, e ela grita, a gente entende. Mas no comum, não precisa berrar. São Cipriano diz o seguinte, Deus não é surdo. Não precisamos estar gritando muito, não. Eu estava com os padres, lá no interior do Pará, fazendo um retiro com eles. Aí veio um padre, desse do campo, barba assim por fazer, tinha até um chapeuzinho de palha. Ele falou, depois que eu tinha conversado sobre a vida de oração, ele falou, sabe, seu bispo, eu gosto da oração do cachorro. Como é que é a oração do cachorro, meu filho?
Eu tenho um cachorro. Eu pego o osso, eu jogo aqui, ele pula. Eu jogo aqui, ele pula aqui. Eu jogo lá, ele pula aqui. Eu sou assim na mão de Deus. Eu fico na mão dele. Ele faz de mim o que eu quero, o que ele quer. E eu, a exemplo de Nossa Senhora, eu procuro dizer, olha, faça-se em mim a tua vontade. Eis aqui o escravo do Senhor. Essa é a oração do cachorro. Recomendo para vocês também. Estava no Sínodo da América e estava atravessando a Praça de São Pedro. E quis Deus que eu trombasse, foi trombada mesmo, com meu irmão, Dom Luciano Mendes. Ele falou, Angélico, vamos visitar o pai? Eu falei, que pai? O Arupe. O padre Arupe? Olha, Luciano, é uma das coisas que eu desejava sempre na vida conhecer, o padre Arupe, que foi geral da Companhia de Jesus. Aí nós subimos lá na Cúria, dos padres jesuítas, e na cama o padre Arupe já estava se preparando para ir para o céu. E ele estava lá deitadinho, o Luciano se ajoelhou, ficou rezando, terminou, aí ele me falou, então vamos. Eu falei, espera um pouquinho. Cheguei, peguei a cabeça do Arupe, nas duas mãos aqui, dei um beijo na testa dele. Ao sair, do Luciano me falou, acho que a mãe dele nunca deu um beijo tão demorado. Aí eu falei, eu queria ganhar indulgência plenária, meu irmão. Pois bem, mas aí ele falou, o pai, Padre Arupe, convidou a comunidade para ir à capela, porque ele tinha recebido uma carta do Santo Padre. E essa carta destituía o Padre Arupe de geral da Companhia de Jesus, que ele foi destituído. Houve uma intervenção do Papa na companhia. E aí o Padre Arupe pediu para que toda a comunidade se ajoelhasse, porque ele tinha um comunicado que vinha de Deus para fazer. E depois pediu para que a comunidade se levantasse. E leu a carta em que ele era destituído da Companhia de Jesus. Disse meu Luciano comovidamente, o tempo em que o pai pediu para a comunidade se ajoelhar e se levantar para ouvir aquele comunicado, foi de 2 horas. Aí a gente entende, como certos coices de mula que a gente recebe no estômago, se a gente acolhe com o Espírito de Deus, a gente vai para frente. A oração que transfigura a nossa vida. Quanto a nós, somos o que e como rezamos. Do presbítero, o Kahner dizia, o presbítero do século XXI, ou será um místico, ou nem cristão será. Então, o quanto é importante que sigamos realmente o exemplo de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus nos dá testemunho de vida de oração. Ele era orante na família de Nazaré, onde viveu grande parte do seu tempo, na simplicidade, construindo o reino de Deus. Como trabalhador, na oficina e também na roça. Ele entendia, porque só da oficina não dava para manter a família. Jesus orante. Era tal o testemunho de vida orante de Jesus, que os apóstolos pedem para ele, bom mestre, ensine a gente a rezar. Quando orardes, deveis dizer, Pai nosso que estás nos céus. São Francisco de Assis rezava o Pai Nosso diversas vezes ao dia. Não é preciso rezar muita coisa, mas o quanto é importante a gente rezar pausadamente, ouvir e se perguntar se nós estamos nos convertendo ao Pai Nosso, que é a síntese de toda a mensagem de Jesus.
É interessante desse pedido dos apóstolos, ensina-nos a rezar. O nosso povo é maravilhoso. Eu fico edificado quando vejo certas senhoras enrugadinhas, certos homens encurvados pela luta, pelo trabalho, que chegam a um padre recentemente ordenado e dizem: Padre, reze por mim, o senhor está mais perto de Deus. O povo pede que nós rezemos por ele, mas é raro que o povo peça: Padre, ensine a gente a rezar. Será por quê? O quanto que cada pessoa na aliança precisa ser mestre e mestra de vida de oração, na simplicidade, sem complicar. Jesus, orante, em ocasiões comuns, ele sobe a montanha e passa a noite em oração. E também Jesus reza em ocasiões importantes. No início da vida pública, ele estava lá no deserto, o primo dele é degolado, ele atravessa então o Jordão, vai à sinagoga, lê o profeta Isaías: o Espírito Santo tomou conta de mim e me enviou a evangelizar os pobres, dar visão aos cegos, movimento aos paralíticos, fala aos mudos e assim por diante. E Jesus vai de aldeia em aldeia, anunciando o reino. Foi objeto da pregação de Jesus, o reino. E o que é o reino? Um Deus que é Pai, fazendo a humanidade toda fraterna, vivendo como irmã, no mandamento: amai-vos uns aos outros. Jesus, mestre de vida de oração, antes de escolher os militantes, os apóstolos, ele passa a noite em oração. E nós? Muitas vezes nós vamos para uma nova missão. A gente faz um dia pelo menos de retiro. Como é que é? Quanto é importante que a gente realmente pare para ver como vai a nossa vida de oração, a nossa vida de contemplação. Quando eu era bispo lá em São Miguel, hoje diocese de São Miguel, tinha um padres que moravam lá em casa. Na hora do almoço, na hora do café, chegou um padre muito querido, era de comunicação e tal. Hoje ele é casado, teve 2 filhos, separou da mulher, a mulher teve AVC, ele voltou para cuidar dela. Eu sou até padrinho de um dos filhos dele. Ele estava lá, chegou, cara amassada. Eu falei: meu filho, você não dormiu bem? Eu fiquei até 1h30 para ver a luta do Mike Tyson. Mike Tyson é aquele lutador de boxe, mas ele deu um jape assim, em meio minuto acabou a luta. Meu filho, você ficou até 1h30 para ver a luta, e você tem ficado até essa hora para rezar? O senhor está louco. Não, você que está louco, meu filho. Esse mesmo padre, um dia, no café ainda, chegou para mim e falou: é fogo. Eu estava rezando lá na igreja, sentado no banco, a cabeça entre as 2 mãos, meditando. Aí chegou uma senhora, bateu no meu ombro: ô Padre Carlos, o senhor não está bem? Eu falei: não, eu estou bem, sim, eu estou rezando. Aí ele para mim falou: eu rezo tão pouco, que quando eu vou rezar, o povo pensa que eu estou passando mal. É fogo. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de São João. Jesus rezando no Horto das Oliveiras. Jesus rezando salmos no alto da cruz. Jesus, mestre de vida de oração. Então, meus irmãos, a gente precisa realmente ver como é que vai a própria vida de oração, de contemplação. E atenção, eu não sou daquela corrente interpretativa na igreja que coloca
os ativos somos nós que estamos na pastoral, correndo, organizando, falando, e os contemplativos, aqueles que vivem na clausura. Por exemplo, as minhas queridas irmãs carmelitas. Tem uma que é madrinha minha, que reza para mim a vida toda. E a gente diz, estas e estes são contemplativos, nós somos ativos. E até a gente se vale daquela passagem bíblica que Jesus está lá na casa dos amigos dele, preparando-se para almoçar, e as duas irmãs, uma está lá no meio das panelas do fogão, trabalhando e tal, Marta, e a Maria está sentadona no sofá. Aí a Marta chega, meu senhor, fala para minha irmã vir me ajudar. Deixa que ela fique aí, ela escolheu a melhor parte. Então, Maria ficou na igreja símbolo de contemplação, e a Marta de vida ativa, negativo, nada disso. Porque quando se tratou da ressurreição de Lázaro, quem vai correndo ao encontro de Jesus não é a Maria. Maria ficou em casa. Ela gostava de ficar em casa, sentadona. Quem correu foi a Marta, e quem fez a confissão de fé, que é tão importante quanto a confissão de Pedro, é: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, eu creio que tu és a ressurreição. Quem fala isso é Marta, é Marta. Então, meu irmão, imerso, minha irmã, no trabalho, na luta, na paróquia, na casa, na profissão, nós somos chamados a ser contemplativos e contemplativas. Como rezar? Há muitas escolas de oração. A própria fraternidade de vocês, família religiosa de vocês, tem as práticas. Tem as práticas. E que são respeitosas e tudo mais. Eu quero recomendar duas maneiras de a gente ser contemplativo. A primeira é a oração que penetra a vida. A oração penetra a vida. É a oração que transforma a nossa vida, que transforma a nossa vida. O quanto é importante que a nossa oração, ela ilumine a nossa vida, que ela vertebre a nossa vida, purificando-nos daquilo que é limitação que eu tenho, que cada um de nós tem. O quanto é importante que a gente faça com que a nossa oração radiografe também a nossa vida, os nossos instintos, sobretudo de autoafirmação, da afetividade, a sexualidade. O quanto é importante que a gente realmente seja purificado pela vida de oração. Oração que nos tira, muitas vezes, de preconceitos, de a gente ficar julgando o próximo. O quanto é importante, quanto é importante. Eu fui muito marcado por um testemunho que eu vivi quando eu era padre. Quando eu era padre, eu visitava mais doente e gente na prisão, e pobres também. Depois que fiquei bispo, fiquei meio relaxado, porque a gente fica muitas vezes cuidando disso, daquilo, e organizar isso, mas aquilo. Mas eu, padre, estava de batina ainda, eu estava visitando a Santa Casa, e no corredor veio uma moça ao meu encontro. Será que o senhor poderia visitar o meu namorado? Falei, não está o seu namorado, minha filha? Está aí na enfermaria. Ele é enfermeiro? Não, ele está doente. Eu até brinquei com ela. Você nem aqui dá folga para ele, hein? E entrei na enfermaria. Lá numa das camas estava o Moisés, 25 anos, acadêmico de direito, câncer na coluna. Ao lado dele estava uma Bíblia, toda marcada e tal. Eu logo falei, deve ser crente, porque quem lê mesmo a Bíblia não é bispo nem padre, é mais crente.
Aí eu perguntei para ele, meu filho, tudo bem, papá? E você é católico? Não, não. Eu sou católico. Você é crente? Não, não, eu sou católico. É que quando eu tinha 7 anos, os meus pais morreram num desastre de automóvel e eu fui educado por uma família metodista que me ensinou a ler a Bíblia e a palavra me acompanha. Você já fez a primeira comunhão? Não, não fiz, não. Aliás, quem me ajudou a conservar católico foi minha avó. Ela sempre me levava à igreja, mas não fiz a primeira comunhão. Então eu marquei as passagens, capítulo 6 de João, a instituição também da Eucaristia nos sinóticos, e falei, leia isso aqui. E também preparei assim para a primeira comunhão, dei-lhe a primeira comunhão. E uma noite eu estava lá no jornal, trabalhando, a religiosa me telefonou. Voltei algumas vezes para visitá-la. Olha, o Moisés, ele está terminal. E ele está falando muito o seu nome. Eu falei, eu vou aí. Peguei a moto e me mandei lá para o hospital. Quando cheguei, realmente ele já estava assim, muito ofegante até. Aí eu disse para ele, Moisés, Deus nos ama, Deus é amor. Você não imagina como Jesus quer bem a você. Jesus é o nosso pastor. Quando eu disse a ele que Jesus é nosso pastor, tropegamente, ele pegou aqui no meu braço e começou a rezar o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Conduz-me às pastagens verdejantes, para as águas tranquilas me leva e me dessedenta. Ainda que eu deva atravessar o vale profundo da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. E foi até o fim do Salmo. Ainda que eu deva atravessar o vale profundo da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. É a oração que penetrou a vida, que purifica a vida e dá o sentido de ressurreição à nossa própria morte. É a oração que nos purifica realmente. Oração que penetra a vida. E que é também a vida penetrando a oração. A vida penetrando a oração, as contradições, os sofrimentos, as trombadas que a gente tem. Coloquemos na oração, coloquemos. Mas também, outro tempo, a outra dinâmica, é a oração que vai iluminando a vida, vai transfigurando a vida. E vai nos purificando de ideologias, vai nos purificando de teimosias, da mania de sermos julgadores do próximo, que faz com que rezemos pelos próprios inimigos, por aqueles que nos perseguem. É somente a vida de oração que penetra a vida e transforma a vida, que consegue fazer isto no dia a dia da nossa vida, Eu acho luminoso na igreja o testemunho do Maximiliano Kolbe. Ele era muito frágil na saúde, mas ele foi preso, campo de concentração nazista na última guerra, e houve uma rebelião, e naquele tempo eles colocavam prisioneiros assim e iam selecionando. E selecionaram um, você vai para o bunker, que era o buraco que dá fome. A pessoa era jogada lá e morria de fome. E era um oficial polonês, pai de família, que tinha sido selecionado. E ele falou, tenha dó de mim, eu sou pai de família. O Maximiliano, que estava aqui, ele falou, não, eu vou no lugar dele. E se ofereceu para ir no lugar dele. E foi para o bunker da fome. E o relato agora é de um daqueles que iam pegar os cadáveres que tiravam do bunker da fome, quando a pessoa morria. E deu testemunho no processo de beatificação do São Maximiliano Kolbe. E ele disse o seguinte,
lá no bunker da fome, quando já estava terminal, o padre Maximiliano estava com o corpo escorado assim na parede do bunker, e seus lábios sempre estavam entreabertos em oração. Ele era devotíssimo de Nossa Senhora. Aí a gente entende que uma pessoa dê a vida a favor do outro, porque iluminado pela vida de oração. Poderia continuar a falar, mas o apelo, meu irmão, é para que você deixe Jesus rezar no templo do seu coração. Não é de falar muito, de repetir muito. São muitas práticas religiosas que muitas vezes não estão na minha espiritualidade. Então não se escravize não. Entendeu? Mas dê um tempo em que você realmente faça do seu templo um momento em que Jesus fale, que o Espírito Santo se comunique com você, e o Espírito Santo nos cutuca no dia a dia. Ele nos fala, convidando-nos a maior humildade, a mais alegria, a mais esperança, a sairmos em nós mesmos, de acolhermos o próximo no amor, na fraternidade, no perdão, na misericórdia. Então deixe Jesus, o Espírito Santo, rezar no templo da sua vida. Cuidado também quando aqueles que dizem, toda a minha vida é transformada em oração. Muito bem. Faça a distinção de oração da vida, da oração na vida. Nós não transformamos toda a vida em amor, em oração, se não pararmos na vida para rezar. Essas paradas, o carro pode ser Mercedes-Benz último tipo. Se não parar no posto para abastecer, ele para na estrada. Para na estrada. E também, cuidado da oração para o povo. Nós devemos rezar com o povo, pelo povo, mas não rezar para o povo. Sobretudo se você preside as celebrações. Muitas vezes a gente quer ser ator. E lembre-se que Jesus puxava as orelhas dos escribas, fariseus, e a outra categoria, qual era que era? Aqueles que representavam. Bom, tinha outra categoria, agora me foge. Fariseus, escribas, bom, sacerdotes, mas tem uma outra, bom, que eram, na linguagem, na cultura grega, que invadia o povo de Deus, aqueles que eram os teatrais, aqueles que representavam. Os hipócritas. Hipócrita, no tempo de Jesus, eram aqueles que representavam, que davam espetáculo. Entendeu? Na oração, não é para a gente dar espetáculo para o povo. Não é para a gente se projetar. Rezemos pelo povo, com o povo, mas não para o povo. Nós devemos... eu gosto muito daquele testemunho do cura d'Ars, que se encontrou com um garotinho quando ele ia para a paróquia de Ars. O garotinho estava pastoreando ovelhas. E ele estava numa encruzilhada, ele não sabia para onde ir, o caminho para Ars. Meu filho, qual é o caminho de Ars? Senhor cura, é por aqui. Meu filho, você me mostrou o caminho para Ars, eu lhe mostrarei o caminho para Deus. Nós apontamos para Jesus, pelo testemunho da nossa vida. Como dizia Santa Teresa de Calcutá, talvez você seja o único evangelho vivo em que o próximo possa ler, no testemunho de vida. Algumas, descendo agora, só um testemunho. O querido Papa não, quase ficou Papa, mas não ficou. O cardeal Martini, arcebispo lá de Milão, querido cardeal. A cruz peitoral que eu uso era dele.
o cardeal Martini, já prestes a partir, ele fundou a Rede dos Intercessores. Ele era um grande entendido na Bíblia. E para a rede de intercessor, tem duas categorias. Precisam pessoas que acreditem na comunhão dos santos e no corpo místico de Cristo. E façam duas coisas, constantemente. Deem graças a Deus por tudo quanto de bom existe no mundo. E há muito mais gesto de bondade no mundo do que de safadeza. Então, dar graças a Deus, com o espírito de Nossa Senhora. E em segundo lugar, pedir perdão por tudo aquilo que é barbaridade e pecado. Quem estiver disposto, dizia o cardeal Martini, a fazer isto, entra na rede dos intercessores. Convido vocês todos a entrarem na rede dos intercessores. Para meditar um pouquinho, meu irmão. Algumas perguntinhas não querendo tubular, não. Sua vida de oração é comunhão com a Trindade e com a humanidade? Ou é simplesmente repetir? Segundo lugar, você é homem, mulher de oração? Você está dando prioridade à vida de oração, de contemplação? E como a Aliança da Misericórdia, essa maravilhosa família dentro da igreja. Atenção. Com a condição de que vocês não perderem o carisma. Pelo amor de Deus. Eu não sou crítico, não. Mas tem muita ordem religiosa, muita congregação religiosa, de pessoas maravilhosas, mas que perderam o carisma. Perderam o carisma. O dia em que vocês não forem à peregrinação da misericórdia no mundo de hoje, vocês perdem a razão de ser na igreja. E a grande dificuldade é conservar vivo o carisma. Não é fácil. Esse velho aqui quer dizer uma palavra de louvor a Deus por esta família. Falar sobre a misericórdia, eu não quero me deter, não. Nós acabamos de viver o ano da misericórdia, que o Papa, no encerramento, disse que continua durante a vida toda da igreja. Mas então, como é que esta fraternidade da aliança da misericórdia pode ajudar a cada um dos integrantes a ser homem e mulher de oração, de contemplação? E finalmente, você, meu irmão, minha irmã, é mestre de vida de oração? Eu quero dar ainda um testemunho. Quero dar. 2. Vocês sabem que em muitos hospitais do mundo, por recomendação de cientistas, eles estão recomendando momentos de contemplação, momentos de oração, momentos de interiorização para doentes, para positivarem a vida. E até para certas ginásticas. Uma das coisas que mais me deixam assim, no dia a dia, inclusive aqui em São Paulo, e nos meios de comunicação nem se diga. Quem é que é mestre publicamente de contemplação, de meditação nos meios de comunicação? Vocês já perceberam isto? Ou não? São budistas. São budistas. Religiões orientais ensinando a contemplação, ensinando. Ora, meu Deus do céu, por quê? Eu acho que nós precisamos parar e ver, ser mestres em vida de oração.
e também dar um testemunho ainda. Há uns anos atrás, não muitos, o pregador do retiro dos bispos reunidos em assembleia lá em Aparecida foi o cardeal Ouellet, que é da Cúria Romana. Ele pregou, falou bonito para nós lá, tal. Bom, terminou a conferência, eu vim para casa, aí padres lá de Santo André me convidaram, eles vivem no meio dos pobres lá, são da espiritualidade do Charles de Foucault, me pediram para estar lá uma manhã com eles, e eu fui. Aí um padre chegou e falou, eu tenho um testemunho a dar. Eu fui lá para uma comunidade, eles estavam fazendo um retiro, nossa comunidade, mas eu cheguei atrasado. Cheguei depois do almoço e o centro comunitário, a capelinha estava fechada. O pessoal estava fazendo siesta, estava descansando. E eu bati de leve na janela, uma pessoa abriu, aí eu vi um homem deitado ao pé do sacrário. Estava deitado e voltado assim para o sacrário, até com a mão, mas ele estava dormindo, estava com uma mão assim, na coluna que segurava o sacrário. E disse-me ele, fiquei tão edificado, porque ele foi falar para nós sobre Cristo pobre, comprometido com os pobres. E ele estava deitado junto ao sacrário, dizendo para nós que precisamos realmente estar muito mais no aconchego do sacrário, muito mais. E esse era o cardeal Ouellet, que depois que terminou o retiro dos padres, foi para visitar aqueles padres. Ele é canadense, de língua francesa, lá de Santo André. E termino com o testemunho ainda dessa historinha de monge. Tinha um monge beneditino que tinha fama de oração. Ele ficava horas lá na capela, já velhinho. E os noviços de um mosteiro vizinho foram também lá para aquele mosteiro para aprender a rezar pelo monge. O monge era homem de oração, tinha fama de santidade, e foram. Aí disseram, não, ele está lá na capela, está rezando. Então foram, realmente, o monge estava lá na capela, estava sentado numa almofada, deitado, estava com as pernas abertas e roncando como uma vaca. Dormia, que era um caso sério. Os noviços olharam, poxa, estava contemplativo, está rezando, mas está dormindo. Aí o monge acordou e falou, vocês já chegaram? Oh, que beleza, e eu estou aqui. Estou aqui rezando. Cachorro velho gosta de rezar ao pé do dono. É assim que eu fico rezando. Quer comais, quer bebais, quer façais isso, mas aquilo, deveis fazer tudo para a glória de Deus, dizia Paulo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.